Olá, bem-vindos de volta aqui no meu canal. Eu sou o André Maurício, tá falando aqui com vocês. Hoje eu vou dar continuidade a essa série de aulas, né, para realizar a pintura desse cavalo. Bom, vou explicar os pincéis que eu vou usar nessa aula de hoje. Vão ser basicamente três tipos de pincéis aqui que eu separei. Pincéis chatos de duas marcas, da marca Condor e da marca Tigre, né? O pincel 141, que é um pincel de pelo macio e bem fino. E o pincel, esse da Tigre, né? O da Condor é da série 4416, de números diferentes, né? Eu tenho aqui o 6 e o 10, que são pincéis chatos, porém não tão finos quanto esse da Tigre, né? E daqui a pouco eu vou explicar a diferença de cada um deles. E pincéis redondos, né? Aqui eu tenho da Condor série 4415, número 2 e 6, e é provável que eu utilize também o pincel zero. Esse pincel zero aqui, estou usando esse do cabinho branco, né? Ele é da Condor 411 zero. Eu digo referências porque se você fizer questão de trabalhar com os pincéis, exatamente com os pincéis que eu utilizo, porém, você pode utilizar aqueles pincéis que melhor, né, lhe servir, aqueles que você estiver em mão. Vamos lá. Lembrando aqui, para você que está vendo o vídeo aqui pela primeira vez, né, e está achando estranho aqui, eu tenho uma série de aulas anteriores a essa, na qual foi explicado todas as etapas até chegar nesse momento atual, né, onde eu expliquei sobre o desenho, sobre a mistura das cores, dei algumas dicas aí sobre ilusão de ótica e mistura de tintas. Vou fazer assim agora, explicar algumas partes, né, vou buscar fazer como eu faço em sala de aula presencial aqui com os meus alunos, né? Que quando geralmente eu vou explicar alguma coisa para algum aluno, eu faço um pequeno pedaço, quando tem várias partes iguais àquela, né? Eu faço um pequeno pedaço e depois o aluno continua. No caso, que eu estou usando preto e azul, né? Preto e azul ultramar para preencher os tons mais escuros enquanto eu vou falando. No caso do aluno ter uma parte da pintura que é somente aquela, aí eu realizo num tecido, num pequeno pedaço de tecido de tela, só que não uma tela, né? Porque dessa forma, né, tem como o aluno depois treinar, tentar fazer na tela dele. Então são essas possibilidades. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou fazer um pequeno pedaço porque aqui são exercícios, como trata-se de uma correia ao longo, né? Essa parte de couro aqui, essas correias que formam esse cabresto. Então eu tenho uma sequência de repetições da mesma forma de se preencher. Então vou explicar um primeiro pedaço, né? O restante depois eu executo, né? Dentro daquela forma de mais rápida, né? Que o filme fica acelerado, para que possa, né, não vá ficar muito maçante, muito repetitivo. Bom, algumas coisas importantes aqui. Quando eu quero fazer linhas, é importante usar o pincel nesse sentido, ó, na diagonal, encostando só a quina do pincel na tela. Com isso eu consigo fazer linhas. Então esse é um primeiro fator. Segundo, eu vou fazendo transições de degradê. Essa escala que eu tenho aqui, que foi preparada, é uma escala de cinza cromático, né, proveniente de azul, laranja e branco. Eu vou acrescentando um pouco mais de azul para fazer a transição, porque ela não está, assim, depende do local, né? Tem alguns locais que as correias, essas partes de couro, ficam mais azuladas e outras partes ficam mais para cinza. Então tem que, né, até utilizando aquele recurso que eu expliquei anteriormente sobre olhar com o olho entreaberto, a gente não pode esquecer dele, para conseguir identificar essas diferenças. E que eu já venho tentando deixar aquelas partes um pouco mais claras, as quinas, né, as viradas. Porém, agora, nesse primeiro preenchimento, a pintura ela precisa ficar mais esfumada e menos detalhada, porque se eu não esfumar bem as transições, aqueles formatos arredondados não se formam, não se mantêm, né? E aqui, se eu tenho o cinto nessa posição, subindo,
eu não posso fazer o sombreado com o pincel nessa posição, porque eu acredito que dessa forma eu vou levar muito o pincel, muito uma cor clara para dentro de uma escura. Então eu faço nesse sentido. Então essa questão de observar o posicionamento do pincel em relação ao formato é importante, porque isso pode facilitar ou pode atrapalhar um pouco, o trabalho da gente. No caso aqui dessa parte saindo do escuro, eu vou usar o pincel, só que sem ser o pincel cheio. O que é o pincel cheio? O pincel cheio é quando eu coloco ele de frente, ó, aí ele fica assim bem largo. E o pincel de lado é só uma linha. É o mesmo pincel, porém fazendo uma linha mais cheia ou ocupando um espaço menor. Então, em alguns casos, eu preciso usar o pincel meio de lado para que aquela cor escura não avance muito para dentro da cor clara. E aí explicando isso para alguns alunos aqui no presencial, eles me questionam da seguinte maneira: então não é melhor usar um pincel menor? Pode também, só que tem uma coisa, o pincel menor, ele tem menos cerdas, né? Ele tem menos os pelinhos, uma quantidade menor de pelo. Então eu não vou conseguir pegar uma quantidade de tinta legal e vou ter que ficar voltando toda hora aqui, né? Vou ter que ficar voltando mais vezes, né? Na verdade, na paleta para pegar as cores, e isso pode atrasar um pouco mais a pintura. Essa parte aqui já é bem mais clara. Lembrando, tem um pouco de receio de clarear demais, porque o branco, quando misturado em excesso nas cores, ele empalidece as cores. Ou seja, torna-as um pouco menos coloridas e mais pálidas. Então eu preciso de uma coloração um pouco mais azulada aqui, pelo menos nessa parte. E aí eu vou vendo, se ficar, azulado demais, eu busco tirar um pouco, eu volto na cor que está mais para cinza. E à medida que vai subindo, eu vou fazendo essa escala de degradê. Agora, detalhes como a costura, essa parte dos detalhes mesmo, dessas correias, dessas tiras de couro, eu deixo todas para o final. Então é interessante agora fazer todo esse degradê. No finalzinho aqui, inclusive, eu vou escurecer um pouco. No caso aqui tem um pouco de escuro e depois tem claro de novo. E voltando ao assunto anterior, outro motivo de não se colocar branco é porque geralmente brancos são pontos de claros com mais intensidade. Então, se eu já coloco um claro e depois preciso reforçar aquela área central que é mais clara ainda, então eu não vou conseguir. Mas se eu tiver uma base um pouco menos clara e depois eu coloco um claro por cima, aquele claro se destaca bastante, né? Então essa primeira correia aqui já serve de exemplo para todas as outras. Então esse é o primeiro preenchimento que precisa ser feito para poder realizar a pintura, né? Mas tem alguns detalhes que eu gostaria de realçar agora. Vamos supor, você vai lá e preencheu dessa maneira. Antes de avançar para o acabamento, eu vou fazer a análise do que eu posso fazer. Nossa, parece que ficou muito grosso alguma parte. Eu posso pegar o preto com azul ou um valor mais escuro e posso empurrar com o próprio cavalo, com a cor do cavalo, eu posso diminuir essa fita, essa correia. Ou o contrário, talvez a correia ficou pequena, ficou estreita, eu posso avançar por cima da cor do cavalo. Então, por isso que é interessante sempre ter uma boa análise em relação ao desenho, para a gente saber o que precisa ser feito. Porque nesses momentos que a gente vai pintando, simplesmente a forma se perde, ou seja, o desenho, por mais que a gente tenha cautela com o desenho, tem determinados momentos que a gente simplesmente perde o desenho. E sobre a gradação de valores, esse degradê,
Caso não tenha ficado um degradê muito homogêneo, muito uniforme, tenha ficado faixas de cores, você vem e limpa bem o excesso, não precisa lavar o pincel. Lavar o pincel demasiadamente torna muito aberto, né, o famoso esgarçado. A gente tem que deixar ele, né, com um pouquinho mais... A própria tinta faz com que ele fique agrupado, né? A não ser que for lavar no medium, né? Eu ponho aqui, ó, a pontinha do pincel no medium, né? E ainda venho, tiro um pouco do excesso no tecido, aí dessa forma o pincel fica bem agrupado e eu consigo fazer uma pequena transição, né, suavizando aqueles degradês, suavizando aquelas passagens de uma cor mais escura para uma cor mais clara. E eu já tento ir modelando essas peças, essas partes douradas, né? E aqui um pouco mais de claro. Com isso eu vou deixando já um pouco definido, lembrando, sem os detalhes. Bom, explicado já essa parte, eu vou agora fazer aquele preenchimento avançando de forma rápida. Fica de olho que assim que eu terminar de fazer esse preenchimento, eu volto aqui explicando como vai ser os detalhes para esse preenchimento, para esse acabamento, né, desse cabresto. Bom, então esse é o resultado que vai ter que ser feito para que possa ser feito os detalhes por cima agora, né? Então, só para ter uma ideia, foi gasto em média meia hora, né, para fazer esse preenchimento, porque no tempo acelerado isso multiplica aí 50, 60 vezes, né? E acaba que eu falei de pincéis maiores, mas eu acabei usando só o menor, só o pincel de número 6, só para ter uma ideia que às vezes o que a gente prepara, a gente não chega a utilizar todo o material, né? Esse pincel número 10 eu nem cheguei a usá-lo, porque, né, apesar de terem áreas maiores, o local de transição de cada cor é pequeno, então por esse motivo eu fiz a opção de não utilizar aí esse pincel maior. Uma coisa que é importante ficar sempre atento, né? Faça sempre com calma, com cautela, embora a gente veja vídeos acelerados, né? Eu sempre comento, brinco até às vezes com os alunos aqui no ateliê, dizendo para eles que eu vou proibi-los de assistir vídeos acelerados, né? Porque às vezes pode acontecer da gente assistir um vídeo acelerado e depois achar que a nossa pintura vai ser dessa forma, né? Uma coisa assim, como se fosse um passe de mágica. Então, a pintura realmente ela é bem demorada, exige uma paciência e um certo zelo no cuidado, né? Uma observação constante. Tá, antes de fazer esses detalhes, né? Eu vou só lembrar de uma coisa que eu acho que não foi falado, que é quando eu faço alguma cor do fundo no cavalo, igual que eu escureci um pouquinho essa parte, e fica uma pequena linha. Então eu tenho que dar uma pequena esfumada nessa linha para se agrupar com o cavalo. Isso porque o meu cavalo ainda está um pouquinho úmido a tinta, né? Dá para fazer isso. Se já tiver seco, também dá. É só pegar o pincel bem assim, o excesso de tinta, tirar e dar pinceladas bem curtas, levantando da tela. Se for preciso, coloca um pingo do medium para deslizar melhor e desfazer aquela linha muito demarcada, muito acentuada, né? Em alguns casos vai ter a linha marcada, mas na grande maioria não. E para demonstrar alguns detalhes, eu vou aproximar um pouco mais, né? Nós vamos perder um pouco o detalhe da foto, mas para aproximar mais um detalhe para ver de perto essa parte aqui das correias. Agora aqui já é um local que eu vou utilizar aquele pincel da Tigre, porque o pincel da Tigre ele tem os pelos um pouco mais finos, ou seja, ele é um pouco mais estreito. Porque lembra daquele traço explicado no começo do vídeo, feito com aquele pincel mais largo, um pouquinho mais cheio? Olha só esse agora, ó.
Viu como eu consigo fazer fino? Então há um equívoco aí, há uma ideia equivocada que eu percebo, né? Principalmente os alunos que vão começar e às vezes tem uma ideia de que seria feito um traço fino usando um pincel redondo, um pincel pequeno, aqueles pincéis tipo zero, alguma coisa assim. Mas não dá, porque esse pincel aqui me dá uma estabilidade maior. Ou seja, eu consigo fazer, eu chamo de fazer a faquinha, né? Que é pôr a pontinha do pincel no medium, vou até subir o medium aqui para que você possa ver isso. Eu ponho a pontinha do pincel no medium, sem mergulhar o pincel completamente, não vai encharcar o pincel de medium, né? E faço essa faquinha, fazendo o que é amolar, né? Formar uma coisa bem afiada de um lado e do outro, pinceladinha curta. Esses pincéis, as cerdas ficam assim, extremamente agrupadas. O pincel não pode ser um pincel já muito usado, porque senão não dá certo. E vem encostando e puxando. Com isso eu consigo fazer essas linhas, né? Vamos dizer assim, ó. Tanto linhas claras quanto linhas escuras, né? Quando eu precisar. Mas sempre buscar o degradê. Essas linhas não são em todos os lugares. Pode ser que fique irregular essa linha. Por exemplo, aqui não ficou muito bem feita. Eu aproveito, por isso que tem que ser feito enquanto está molhado. Eu pego a tinta aqui e empurro essa linha. Ou seja, eu ajusto. E na pior das hipóteses, eu passo o pincel por cima de novo e refaço mais uma vez. Eu passo o pincel, torno a ficar de uma mesma cor que estava antes e depois faço de novo. E ficar atento em relação ao valor. Ou seja, se não é uma cor muito clara, se não é uma linha, vamos chamar assim, muito clara, eu não posso pegar os valores, os tons aqui na escala, não posso pegar esses primeiros, eu vou pegar o segundo ou o terceiro, fazer o teste, pôr no azul também para ficar um pouco azulado, e fazer o teste. Se caso eu pus lá a cor e percebi que precisa, é interessante lembrar de uma coisa, que eu estou fazendo, às vezes dá para fazer isso. O pincel tem que ser passado, vou ver se eu acho um canto na paleta para fazer isso. Chanfrado, ou seja, nesse sentido, ó, passando só a quina do pincel. Se eu passar o pincel de frente aqui assim, ó, então eu vou engrossar ele, porque aí eu vou passar apertando muito. E às vezes em uma mesma correia, para apresentar variações, além dessa questão da faquinha e tudo mais, ficar atento. Ó. Aqui é uma mesma correia, o lado de lá está um pouco mais claro, o lado direito aqui está menos claro. Porque isso vai mostrar que o objeto está em um determinado volume, uma parte recebe mais luz, outra recebe menos luz. Se eu coloco tudo no mesmo tom de fora e de dentro, eu vou chapar a imagem, ou seja, eu vou torná-la plana e não vai ficar um aspecto muito legal. E nas sombras são aquelas partes, sombras não, penumbras. Pode ser sombra também, mas a questão nas partes que estão escuras, que não estão nem muito claras e nem muito, não estão muito perceptíveis, como essas, por exemplo. Aqui não dá para ver a foto, mas como essa parte aqui, por exemplo. Então, é feito assim, ó, com tons médios, entre médios e os médios, ou médio um pouco mais claro ou médio um pouco mais escuro, mas não coloca um tom mais claro, não coloca o brilho muito claro. E inclusive, se caso eu colocar aqui essas linhas, e depois perceber que ficou muito claro, igual aconteceu aqui, que algumas ficaram, eu posso pegar, sujar com o próximo valor e dar uma passadinha por cima a fim de tirar. E até mesmo fazer um degradê, de lá para cá eu quero sujar um pouco mais para o claro ficar somente aqui na parte mais inferior. Eu dou uma pinceladinha no final do traço e sempre modelando com as cores em volta, tipo aqui o escuro, eu vou apertando ou empurrando algumas das cores. E agora tem os pequenos buracos, que
por onde a parte aquela pequena parte de ferro entra para segurar a fivela, né? Eu conto, né? Lá no espaço eu tenho 5 buracos, então daqui até em cima eu vou ter que dividir em 5 partes, sendo que a primeira está perto dessa dobrinha aqui, ó. E a última está perto da parte dourada. Então se eu pus duas, eu tenho que dividir essa parte em 3, mais ou menos um por aqui, um aqui assim e um no meio, para ficar meio simétrico, né? Um pouco simétrico. Aí nisso eu tenho esses buracos. Aí para eles ficarem um pouco mais naturais, eu pego o pincel menor ainda, vou pegar o pincel 0 agora, primeira vez eu acho que eu vou usar ele aqui, né? Nessa parte do cabresto, e encostar uma pontinha do lado direito embaixo, porque a luz ela vem de cima. Aí essa pontinha assim, eu tenho que pôr um pinguinho de tinta na ponta do pincel, né? Não pode ser pouquinho, porque senão não pega, porque a tinta está molhada, e encostar meio que como se estivesse fazendo vou fazer um movimento grande, como se estivesse fazendo uma pequena curva. E aí isso cria aquela ideia de buraco, né? O fato de estar um pouco mais claro do lado direito cria esse pequeno detalhe. E sempre, os que estão mais iluminados aqui embaixo são mais claros. O que eu coloco aqui em cima na área de penumbra precisa ser mais escuro. E ainda assim, se eu fiz e achei que ficou muito claro, nossa, eu comparei lá com o meu modelo da foto e achei que ficou claro demais. Dou uma pincelada aqui para tirar o claro, para amenizar, né, esse claro intenso e ficar um pouco mais suave. Mas eu tento manter um formato bem arredondado. Então toda vez que tiver buracos, eu posso fazer assim, um pincel um pouco maior para fazer, né, o buraquinho, um pincel menorzinho para fazer a luz, né? Avançando aqui, eu tenho que, cada vez que tem essa borrachinha que segura, não sei o nome, né? Esse pedaço de couro que dá a volta entre duas, onde a gente passa, por exemplo, na nossa fivela, quando a gente usa um cinto, né? Que tem aquela alça para prender, né? Então é preciso ter um ângulo, eu não posso deixar reto, então aqui eu estou subindo a parte, outra parte eu estou descendo. E bem no ângulo, bem na quina, vamos dizer assim, eu tenho que ter um claro mais acentuado aqui. E aí isso cria aquele aspecto. Além disso, eu vou puxar 3 linhazinhas, ó. Uma pequena, uma outra e uma outra. E agora eu clareio ainda mais. Um pouquinho a mais de claro. Fica parecendo a letra E, né? Na verdade, quando fala isso, depois a gente não vê outra coisa além da letra E. Para não ficar muito marcado, eu faço uma pequena linha. Uma pequena linha não, um pequeno esfumado. E essa divisão das cores, né, dos valores, tipo mais escuro, mais claro, não pode ficar muito acentuado, igual daqui para baixo. Então tem que vir com o pincel sem tinta, suavizando essas transições, né? Aumentando essa alça que segura, além daquela tirinha, daquela faixa de couro, para ela ficar saliente. Mas se passar demais, eu venho e corto. Daí a necessidade de se trabalhar com a tinta um pouco mais úmido sobre úmido, né? Por ter essas possibilidades da gente empurrar alguma parte, puxar outra. E os pincéis redondos, aqui faltou fazer um pouco de gradação. Aqui essa linha ficou prestes a ficar muito forte. E nos lugares onde o pincel chato não consegue fazer a linha porque ela é uma linha curta, aí sim eu posso utilizar esses pincéis redondos. Redondos e menores, né? Porque eles são ideais para fazer essas pequenas partes. E aí vou caminhando para partes um pouco maiores, aí eu volto novamente com o pincel chato para fazer linhas em áreas um pouco maiores.
Inclusive aqui ainda falta fazer um pequeno detalhe desse fechamento dessa pequena voltinha aqui, dessa pequena coisa que prende aqui duas tiras, né, que vem apertando aqui. Então, às vezes, é interessante a gente saber um pouco assim até do funcionamento, do processamento das ideias, né? Vocês podem perceber uma coisa, tem determinados momentos que eu vou pintar que eu me enrolo com as palavras. Tipo, eu estou preparando aqui a cor, eu não tenho problema com isso. Mas na hora de pintar, eu me atrapalho com as palavras. Isso serve até de dica aí, se você vai pintar, tente ficar num lugar mais concentrado possível e falar o menos possível, porque de fato isso influencia muito. O nosso cérebro, ele é dividido em duas partes, né? Hemisfério direito e esquerdo. E quando a gente está desenvolvendo a percepção necessária para o desenho, para a pintura, o que desenvolve mais é o hemisfério direito e ele é oposto à fala. Então fica meio que uma briga, né? Porque enquanto uma parte é mais ativada, a outra fica meio que em modo de espera, né? Geralmente são funções diferentes, então uma parte do nosso cérebro fica ativada e a outra fica meio em stand-by, fica meio em espera. Eu digo isso porque às vezes vocês podem perceber que as palavras que se atrapalham é justamente porque ocorre essa briga. Tem uma parte minha que fica querendo fazer a transição e só pintar e fazer parte por parte, avançar sem conversar, e tem uma outra que insiste em falar para poder explicar o que está sendo feito. Então isso, de certa forma, existe uma luta, né, na cabeça. Mas você que for pintar, realizar pinturas em casa ou em algum local, mesmo que tenha algumas pessoas, se você conseguir se concentrar, colocar até mesmo uma música clássica para servir de auxílio, ajuda muito na concentração. Eu tenho, às vezes, alguns alunos que chegam a comentar comigo que, às vezes, em casa não conseguem pintar ou talvez não flui tão bem quanto no ateliê. Mas é porque no ateliê acaba que tem esse ambiente já, né? Alguma coisa mais silenciosa, sem muitas interrupções, uma musiquinha clássica para ajudar na concentração. Então tudo isso é uma coisa bacana que contribui, né, para uma boa concentração. Não só a pintura em si, mas uma série de fatores que auxiliam. Essas partes que estão na sombra ou na penumbra, né, a gente vai só insinuar. Eu não vou, dificilmente eu vou terminar alguma linha de forma contínua, né? Às vezes eu só dou uma pincelada e ela fica só insinuada. Bom, já que eu tenho mais algumas partes ainda de pequenos buracos aqui para fazer, e tem essa parte aqui que tem uma costura e ela é toda arredondada com um pouco mais de detalhes, eu vou mais uma vez voltar no vídeo time-lapse aqui, no vídeo acelerado, pois agora eu vou ficar repetindo nessas outras aqui, o mesmo que foi falado até agora, repetindo a mesma técnica, repetindo a mesma coisa, e aí daí eu volto daqui a pouco e explico esse restante em tempo real novamente, tá certo? Agora de volta aqui ao tempo real, vai explicar essa outra parte, né, do cabresto aqui, dessa outra faixa aqui, que tem uma característica um pouco diferente. E aqui eu já vou começar com um pincel, só que agora eu estou utilizando o pincel redondo, porque aqui tem uma curva, e na curva já não é tão interessante mais utilizar o pincel chato, a não ser que fosse uma curva
muito grande. Então eu faço essa linha preta um pouco antes do final. Essa linha na qual eu vou desenhando, né? Eu preciso fazer ela bem com pinceladas sempre curtas, né? Encostando e levantando da tela, pois lá a tela está molhada. Isso aí representa onde passa a costura, né? Que afunda o couro naquele lugar, né? Então eu passo com essa tinta mais escura. Embaixo aqui eu já tinha passado, eu só vou dar o acabamento. E agora vem os pingos, né? Os pingos eu vou precisar de amarelo. Deixa eu ver se eu pego aqui um amarelo também, porque me parece que a pessoa fez a costura utilizando, tinha até um amarelo que tinha sobrado aqui, vou ver se ele vai caber aqui perto do branco. A pessoa tinha, esse é o amarelo cádmio escuro, viu? A pessoa parece que costurou com uma linha dourada, então eu não vou utilizar exatamente o branco puro, porque ele vai ficar vivo por demais, ele vai destacar por demais. Então eu venho colocando pingos, eu vou fazer um primeiro teste para ver se vai dar certo com esse pincel, se não der certo eu pego um menor. Fazendo isso, ó, encostando pingos mais ou menos a distância de mais um pingo entre um e outro, né? E eu tento manter esse padrão de distância. À medida que a tinta vai acabando, aí eu não consigo mais deixar esses pingos. Bom, tanto na parte inferior quanto na parte superior também. Bom, acho que esse aqui na parte superior é bom dar uma esfumadinha nele, porque ele não está esfumado. Deixa eu limpar o pincel aqui para dar uma pequena esfumada, porque depois de colocar esses pingos, né, vamos dizer assim, que é essa linha que está entrando e saindo para fazer a costura, aí não tem mais volta, não dá para mexer mais. Lembrando só de pôr um pouquinho de cinza no amarelo para ele não ficar demasiadamente vivo. E bem assim, tem que ser bem no meio dessa linha. Se eu sair um pouco para fora já não é muito legal. Sair um pouco fora da linha já não vai transmitir uma mesma... Parece que a agulha da pessoa costurou, deu um problema, né? Conseguir esse alinhamento, é preciso ter essa linha feita por baixo, porque senão fica difícil de ter esse alinhamento. Inclusive aqui eu vou dar mais algumas pinceladas no de baixo por cima, para tirar um pouco ainda um pouco mais desse amarelo e ficar um pouco mais cinza. Mas lembrando, caso der muito forte, muito claro ou muito escuro dá pra gente passar por cima um novo tom um pouco mais claro. Agora, se ficar muito mais claro, aí a gente espera secar e passa uma pequena camada de tinta diluída para reforçar o detalhe. Agora, com um pincel menor ainda, que vai ser o pincel 0, eu vou passar na parte superior. Isso aqui vai até ajudar, ó, separar o cabresto, separar a faixa de couro do próprio cavalo. Interessante lembrar um fator importante, que essa linha não é completamente clara de fora a fora. Nos locais onde a linha é mais redonda, esse claro é mais acentuado. Inclusive, teve uma parte redonda. No meio daquela parte redonda é mais claro ainda, igual aqui onde eu já clareei, é uma parte redonda, eu coloco um pouco mais ainda de claro. Esses pequenos detalhes, esses pequenos macetes fazem com que a pintura ganhe naturalidade. Aqui eu vou fazer um outro ponto mais claro por aqui, lembrando que esses claros não são inteiriços, ou seja, não é uma linha contínua. Eu tenho que fazer ele de forma um pouco repicada, né? Porque como trata-se de uma superfície que está em movimento, ela precisa ter vamos dizer assim, características, né?
de pequenas variações para não ficar tudo padronizado. Inclusive essas linhas claras aqui, eu fui olhar na foto, parece que essa costura nesse lugar é um pouco mais clara. Então eu coloquei uma cor um pouquinho mais clara. E essa costura na parte mais escura, ela é um pouquinho mais escura. Então eu estou pondo pontos de cinza por cima daqueles amarelos. Pensei em pôr depois quando tiver tudo seco, mas dá para pôr também agora se tiver essa cautela de usar um pincel bem menor, né? Dá para fazer isso sim. E agora o próprio couro em si, algumas pequenas partes que podem ser um pouco mais claras, né? E eu vou usar basicamente o cinza mais claro aqui, não é exatamente o branco, porque senão ele brilha por demais e pode destoar do conjunto. E com cuidado de não estragar aqueles locais que eu coloquei, né? Então, se você vê que é perigoso passar com um pincel maior, né, pegue um menor e deixe os cantos, deixe as bordas, né? Isso aqui são cantos, ó, para pincéis menores. Porque os pincéis maiores, né, só para aquelas partes, né, maiores mesmo, só para áreas grandes. Áreas pequenas, né, já necessita de pincéis bem menores aí. Então isso já sugestiona aquele couro que é abaulado, né, aquele couro arredondado, aquela coisa mais fina, né, representando assim que é um cavalo de classe mesmo, né, com mais pompa, né, uma coisa mais chique, né, no popular, né. E essa argola aqui, para fechar aqui nessa parte das costuras, essa argola, ela está empurrando esse couro. Então esse couro ele faz uma curva nessa argola. Então o claro ele vai ser alinhado com a argola, com a parte amarela. Então esse claro que eu vou colocar aqui, ó, ele precisa estar alinhado com essa parte dourada da argola. Nem sempre, né? Igual nesse caso aqui, ele está um pouco desalinhado, ele está um pouco depois. Por isso que é sempre importante observar o modelo com bastante cautela. Na verdade, é o que eu sempre falo para os alunos, eu não ensino ninguém a pintar de fato, eu ensino a pessoa a observar. Quanto mais um bom observador for a pessoa, mais rápido ela tende a melhorar na pintura, porque a parte de esforço físico, por exemplo, qual força que coloca, ou então conhecimento dos materiais, da ordem e tudo mais, isso é uma questão de tempo, repetição, constância, né? Disciplina para poder repetir. Mas a parte que antecede a tudo isso, até mesmo para você treinar da forma correta, é uma observação mais apurada, né? Uma observação mais minuciosa do que o modelo te oferece. Algumas coisas que for dando problema, né? Vai surgir no caminho, igual, por exemplo, essa parte aqui que ficou um pouco apertada, a parte da argola que ficou apertada, eu já posso dar uma empurrada aqui já para formar de novo, lembrando que eu não vou necessariamente pintar agora, mas isso é só para me ter um reconhecimento aqui do todo, né? Para poder encaixar essa aqui não está encaixando, né? Essa peça redonda dentro da parte do couro ali. Então eu vou utilizando essas pinceladas, assim, empurrando ou puxando alguma cor para fazer isso. Então, mais uma vez eu lembro da importância do desenho aqui, né? Ou seja, isso são conceitos de desenho. Então, por mais que a gente tenha qualquer utilização de ferramentas que auxiliem no desenho de ampliação, né, a gente simplesmente perde o desenho inúmeras vezes ao longo do decorrer da pintura. Então, falei sobre essas faixas de claro que faz mostrar que é arredondado esse couro, né? Inclusive faz um degradê e depois eu posso, no meio dessa parte clara, clarear ainda mais. É o valor mais alto de todos, né? O claro, né? Por isso que tem a famosa frase aí que o branco na sombra
é mais claro do que o preto na luz. Então, essa é uma cor preta, uma cor, né, o couro preto. Porém, na luz, na parte iluminada, fica praticamente branco, né? E se tiver alguma coisa que é branca, então na sombra ele vai ficar praticamente preto. E aqui algumas pontinhas também. Vou voltar com o pincel zero aqui. Essa aula ficou longa, né? Mas tem que ser assim para captar todos os detalhes e explicar detalhadamente. Se não for assim, não dá, né? Se colocar em time-lapse em tudo, aí não dá para entender nada. Então, de fato, tem que ser assim. Aí esses são pontinhos de amarelo bem próximos uns dos outros, tanto de um lado quanto do outro. Eu tento ser mais ou menos alinhado um lado com o outro, e esse eu não fiz o preto antes. Eu vou fazer depois, aquele que encosta, que estaria por baixo, né? Eu vou pôr do lado. Para mostrar que dá para pôr depois também. É só um pouco mais complexo, né? Se for uma área muito grande, é melhor fazer o escuro primeiro e colocar esse claro por cima depois. Bom, então é isso, eu vou fechando por aqui. Tem a outra parte superior ali, que é basicamente a repetição dessa, então não precisa explicar novamente. E aí te agradeço por acompanhar pacientemente no final aí de mais um vídeo, né? Esse é o cavalo quando ele tem cabresto, né? Linhas, muitas cordas e couro. De fato ele se torna bem mais complexo do que um cavalo da cara limpa, né? Vamos dizer assim. Bom, vou parando por aqui porque essa parte dos dourados eu vou reservar para uma outra aula aí, né? Para que vamos dividindo em aulas para que a coisa não fique tão pesada assim, tão longa, né? As aulas. Um grande abraço, não se esqueça de deixar aí seu like, seu comentário, né? Compartilhar aí com quem você acha que é legal de compartilhar. E a gente se vê na próxima aula. Até breve.